Olha que delícia de aulinha, gente! Bolo no pote. E o mais legal de tudo isso é que com apenas uma massa de bolo bem simples e econômica e 2 sabores de recheio bem simples que eu vou ensinar hoje, você consegue fazer esses 3 sabores: ouro branco, 2 amores e laca Oreo. Fica comigo aqui até o final para não perder nenhuma dica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Para começar esses nossos bolos de pote, nós vamos começar a preparar a massa do bolo. Vamos colocar aqui na batedeira 6 ovos inteiros de tamanho grande. Essa é uma massa bem econômica, é uma massa feita com água e não vai nem óleo, nem margarina e nem manteiga. Ela fica super fofinha e aceita bastante calda, então é ideal para um bolo bem molhadinho. E vou adicionar aqui 375 gramas de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado porque o açúcar refinado deixa a massa do bolo mais fofinha. Mas se você só tiver aquele açúcar cristal, pode usar também. Você vai ter uma massa um pouquinho mais estruturada. Se você não tem uma balancinha para pesar o açúcar, você vai medir em colheres. E aí você vai usar então 19 colheres de sopa, mas assim, olha, não tão cheia. Vai ser uma medida aproximada. E agora nós vamos bater por aproximadamente 8 minutinhos, até essa mistura se transformar num creme leve e bem clarinho. Passado então esse tempo de 8 minutinhos, a mistura aqui de ovos e açúcar se transformou nesse creme. E você pode também fazer em uma batedeira mais simples, sem problema nenhum, ok? Pode ser que leve um pouquinho mais de tempo, mas vai ficar ótimo também. E vamos acrescentar a água. Eu estou usando água em temperatura ambiente. E eu tenho aqui 270 ml de água. E agora nós vamos acrescentar os ingredientes secos, que são a farinha de trigo, chocolate em pó e o fermento. Aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo. Se você não tem a balança, vai colocar 15 colheres de sopa, porém elas têm que ser assim, bem cheinhas, colheres de mãe, tá? E 75 gramas de chocolate em pó, que corresponde aqui a mais ou menos 4 colheres também bem cheinhas. Eu vou misturar aqui o chocolate com a farinha. Já vou aproveitar e colocar também o fermento. Nós vamos usar 1,5 colher de sopa. Eu estou medindo aqui na tampinha, então é equivalente a 1,5 tampinha, né? Já que a tampinha corresponde a 1 colher. Eu gosto de misturar os ingredientes secos, que vai facilitar na hora de colocarmos ali na batedeira. Agora eu vou ligar a minha batedeira na velocidade mínima, aquela que é apenas para misturar. E vou colocar os meus ingredientes secos aos poucos. E quando eu terminar de colocar os ingredientes, eu já desligo a batedeira. Não deixo ficar misturando, tá? Então vamos lá. Pessoal, vocês viram que eu fui colocando aqui em colheradas? Eu mostrei algumas para vocês. E agora eu vou vir aqui colocando o restante. Vou ligar na velocidade mínima apenas para misturar esse seco e já vou desligar. Vocês podem observar que ainda fica aqui por cima farinha, né? Chocolate em pó. Agora eu venho aqui com o próprio batedor, ou se você preferir usar um fouet, também pode, tá? Uma espátula. E vou terminar de misturar, porque eu não quero que fique batendo muito tempo. Quanto mais tempo ficar batendo, vai desenvolvendo glúten.
E aí o que acontece? Ao invés de um bolo fofinho, nós vamos ter um bolo pesado. Então agora aqui eu misturo assim. Aqui eu tenho uma assadeira retangular, ela é uma forma grande, tá? Tem 34 centímetros de comprimento, tem 25 de largura e tem 5 centímetros de altura. Eu passei margarina e polvilhei chocolate em pó. Vou colocar a massa e vamos levar para assar. Geralmente 40 minutinhos, mas fica de olho no forno, gente, porque de forno para forno sempre dá diferença, né? E enquanto eu estava batendo aqui a massa do bolo, eu já havia ligado o forno para ele pré-aquecer em 180 graus. E eu asso nessa temperatura de 180. Vamos preparar aqui então um delicioso recheio branco que vai servir de base para os nossos 3 sabores de bolo no pote. Eu vou colocar aqui na panela uma caixa de leite condensado ou uma lata. Pode ser a marca de sua preferência. Este que eu estou usando é integral, mas pode ser o semi-desnatado também. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de leite em pó. E pode ser a marca de sua preferência também. Vou misturar para diluir o leite em pó no leite condensado e evitar a formação de carocinhos depois no recheio. Agora eu vou adicionar 2 caixinhas de creme de leite. O creme de leite também pode ser a marca de sua preferência. Misturo bem. E agora eu vou acrescentar o chocolate branco. Eu vou usar aqui o Laca, mas você pode usar qualquer marca de chocolate branco, tá? Como um dos meus bolos de pote é Laca Oreo, eu vou usar o Laca. Essa barra tem 165 gramas, mas eu vou precisar aqui de 150 gramas. Então eu vou calcular aqui os quadradinhos ou pesar em uma balança e colocar aqui no meu recheio 150 gramas. Pode ser também aqueles chocolates de barra grande, tá? Vou cortar aqui em quadradinhos e já vou colocando aqui então no recheio. Agora eu vou levar para o fogo, eu mexo em fogo médio até o meu recheio adquirir a consistência cremosa que eu preciso. Mas não se preocupe porque eu vou mostrar certinho o ponto para vocês. Estou mexendo o recheio aqui no fogo, já tem aproximadamente 10 minutinhos. Esse recheio demora um pouquinho mais, porque a quantidade de creme de leite é grande, tá? E cuidado, usa uma espátula aí também de cabo comprido, porque ele respinga um pouquinho. E olha, gente, o ponto é esse, quando ele fica assim, caindo em bloquinhos da espátula, tá? Mais uma vez aqui para vocês observarem, olha aqui, os bloquinhos. Cai esses blocos não tão firmes, bem cremosos. Agora, então, eu vou desligar. Já retiro do fogo e também já transfiro esse recheio da panela para um outro recipiente. Eu vou cobrir aqui com plástico, encostando na superfície para proteger e vou deixar esfriar totalmente. Pode deixar esfriar em geladeira ou na bancada. O meu vai ficar aqui na bancada, tá? Eu prefiro sempre deixar os meus recheios esfriarem em temperatura ambiente. Enquanto o nosso recheio branco está aqui esfriando, vamos preparar o recheio de chocolate. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo. Se você quiser usar chocolate blend ou ao leite, também pode, tá? A minha sugestão é o meio amargo, porque para a quantidade de creme de leite que eu vou utilizar, vai ficar uma textura perfeita. E além disso, o sabor também fica bem equilibrado. Pode substituir o chocolate por cobertura fracionada. O resultado na textura vai ser praticamente o mesmo, porém você perde muito no sabor, né? Quando você usa um chocolate de boa qualidade, lógico que o sabor vai ser muito mais gostoso. Esse chocolate eu vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mas se você preferir, pode derreter também no banho-maria. No micro-ondas eu levo 30 segundos, retiro e mexo. E levo mais 30 segundos e assim por diante até ficar totalmente derretido. Com o chocolate totalmente derretido, nós vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite. Está em temperatura ambiente. E vamos misturar até ficar bem homogêneo. Feito isso, eu vou levar para a geladeira e deixar esfriar totalmente. Cerca de 1 hora é o ideal, tá? Porque aqui, como nós derretemos o chocolate, essa ganache está morna.
Então eu quero deixar ela ficar geladinha. Então 1 hora é suficiente. Vou levar para a geladeira então. Continuando aqui os nossos recheios, eu já deixei então a ganache aproximadamente 1 hora na geladeira. Vejam que ela já ficou bem mais consistente e está geladinha. Vou deixar ela aqui reservada 1 minutinho e vou bater chantilly. Aqui eu estou usando chantilly de caixinha bem gelado. Você pode usar a marca de sua preferência. Eu coloquei aqui na minha panelinha cerca de 60 ml e vou bater em ponto de chantilly firme. Prontinho. Esse chantilly firme eu vou misturar nesse recheio branco que já deve estar totalmente frio. Se ele ainda estiver morno, o chantilly desanda, tá? E a quantidade é essa daqui, olha, aproximadamente 3 colheres de sopa bem cheinhas. Vou misturar. Ele não vai ficar um recheio aerado como se fosse um mousse, porque a quantidade de chantilly é pouca, mas ele vai ficar assim, gente, olha, essa maravilha, essa cremosidade toda, é show. Guarda essa receitinha aí pra vida, porque você vai usar em muitas sobremesas. É divino e o sabor, gente, fica maravilhoso. Recheio branco pronto, vamos finalizar agora a ganache. Como eu disse, ela já está fria também. E aqui, gente, eu vou usar emulsificante. Se você não tem emulsificante, você pode também colocar aqui 3 colheres de sopa de chantilly. Bate, igual nós fizemos aqui para a parte branca, e acrescenta aqui. Vai ficar parecido com um mousse. Porém, eu prefiro colocar aqui o emulsificante, porque eu quero uma outra textura. Mas se você não tem, usa o chantilly. Isso daqui, gente, é recheio de curso pago. Então, fique bem atento aí para não perder nenhuma dica. Eu vou colocar aqui na ganache 1 colher de sopa bem cheia de chocolate em pó. E eu estou usando 50% cacau. É bem cheinha mesmo, cerca de 20 gramas. Mas como eu falo sempre para vocês, a receita vai ficar escrita na descrição. E vou colocar aqui 10 gramas de emulsificante. Esse que eu estou usando é emulsificante para sorvete. Pode ser a marca de sua preferência. Se você não tem o emulsificante, então coloca o chocolate em pó também e coloca 3 colheres de sopa de chantilly já batido, tá? E agora vamos misturar. Olha que maravilha, gente. Eu, se fosse em você, investia no emulsificante. Se você for usar o chantilly, você não vai conseguir obter essa quantidade, tá? Vai dar menos e também não vai conseguir essa consistência firme. Olha, eu viro isso daqui para baixo e não cai, tá? Com o chantilly vai ficar mais fluido. Aqui eu bati no total cerca de 2 minutinhos. É uma maravilha esse recheio. Vamos agora, então, montar os nossos bolos. Aqui eu estou com o bolo assado, ele tá super fofinho, gente. Esse bolo, ele pode ser tanto esfarelado para você montar o bolo no pote, quanto cortado em fatias. Eu gosto mais de cortar em fatias, mas se você gosta de esfarelar, também pode. Hoje eu vou montar os bolos no pote, nesses potes de 250 ml. Existem de várias marcas, né? O que eu estou usando aqui é esses aqui, olha, Copozan, vem o kit, né, de 25 unidades, os copos e as tampas. E eu tenho um aro aqui, cortador, de 8,8 centímetros, quase 9. E eu vou usá-lo para cortar o bolo. Se você não tem o aro, você pode medir aqui, próprio fundo do potinho. Você marca com a faca e vai cortando. Agora, se você tem o aro, facilita bastante. E aí você já compra o aro de acordo com a medida do pote que você vai montar os seus bolos. Retiro aqui o aro com o bolo. E eu divido a minha massa em 3 partes.
Vou fazer assim então com o bolo todo. Já preparei a calda. Aqui, gente, eu coloquei nessa bisnaga 100 ml de leite condensado e 200 ml de água. E agitei. E já tenho uma calda bem saborosa, pronta para ser usada. Coloquei nessa manga de confeitar o recheio branco e nessa outra o recheio de chocolate. Vou começar montando com vocês o bolo ouro branco. Eu coloco aqui no fundo uma quantidade de creme branco, venho com a camada de bolo, umedeço, novamente o recheio branco, pego aqui um bombom ouro branco, corto em pedacinhos e vamos distribuir em cima desse recheio. Aqui eu guardo uma parte para fazer a decoração. Venho com mais uma camada de bolo, umedeço, bem molhadinho, porque bolo de pote é bem molhadinho. E eu finalizo agora com um recheio de chocolate. Aqui, com o auxílio de uma colher ou de uma espátula, eu aliso. Sempre limpe a beiradinha do pote, tá? Nunca deixe ela meladinha de recheio. Esse capricho vale muito a pena. E agora eu finalizo com a parte que eu separei do bombom ouro branco. Olha que lindeza! Fica um bolo muito bonito, bem saboroso. Agora nós vamos montar o bolinho dois amores. Eu começo colocando aqui no fundo do potinho uma camada fina do recheio de chocolate. Por cima do recheio de chocolate, eu coloco uma camadinha fina do nosso recheio branco. Olha como já fica bonita essa divisão. Venho com a massa do bolo, vou umedecer. Mais uma camada de chocolate, uma camada fina, porque aqui nós estamos fazendo um recheio duplo, então não pode ser muito grosso, tá? Coloco uma camada fina do chocolate e uma camada fina do creme branco. Venho com o bolo, umedeço e finalizo com o chocolate. Da mesma maneira, eu espalho aqui com a espátula. E para finalizar, eu vou colocar aqui raspinhas de chocolate branco e uma cerejinha. Olhem que chuchu que fica o bolo dois amores, uma graça. E agora vamos pro bolo Laca Oreo. Para fazer o recheio, eu vou pegar aqui um pacotinho desses mini Oreos, mas poderia ser também o Oreo tamanho tradicional. E vou cortar aqui em pedacinhos pequenos a bolachinha e o recheio. Esse pacotinho que eu usei tem 35 gramas. Eu vou fazer aqui uma quantidade pequena de recheio. Coloco aqui o meu creme branco, vou colocar aqui cerca de 3 colheres de sopa. E vou misturar. Vocês lembram que esse recheio branco eu fiz com laca, então ele já é um recheio de chocolate branco. E agora aqui com o Oreo está um Laca Oreo. Super cremoso e bem saboroso. Vamos montar então. Já coloquei o meu recheio Laca Oreo aqui na manga de confeitar. Coloquei aqui no fundo do potinho uma quantidade de recheio. Venho com a massa, mais uma camada de Laca Oreo, bolo e vou umedecer. Finalizo com o próprio recheio Laca Oreo. Para finalizar, eu venho aqui com mais biscoitinhos Oreo. Coloco um aqui em cima e um quadradinho de laca. Esse quadradinho é aquele que restou do recheio. Lembram que a minha barra tinha 165 gramas? Eu guardei o que sobrou para fazer aqui a decoração. E olha que lindo que fica o bolo Laca Oreo. Chegamos então aqui ao final do vídeo com essas belezuras prontas, 3 sabores de bolo no pote que vendem muito, com certeza. Se você faz aí para vender, seja no delivery, na sua lojinha, você vai vender muito. E se for fazer para casa também, vai agradar em cheio a sua família e os seus amigos. A validade desses bolos no pote é de 5 dias em geladeira e você também pode congelá-los assim já prontos por até 30 dias. Não esqueça de colocar aqui uma etiqueta, né, com o seu logotipo ou até mesmo sem,
com o sabor do bolo, no caso esse daqui ouro branco, a data de fabricação, a data de validade, porque isso agrega muito valor ao seu produto. E esse bolo, gente, além de lindo, ele é muito saboroso. Olha a cremosidade. Olha isso, é tudo de bom. Bem geladinho, gente, é irresistível. Vai ser sucesso aí em seu cardápio. Olha isso, que tentação. É show de bolo, gente. E eu vou terminando então essa aulinha, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!